Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo, gerador de conhecimento. Acesse o nosso canal no YouTube, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. Bom, o importante é que o nosso trabalho ele vai crescendo com calma, né? Sempre sem a pressa, dentro de um caminho de paciência, né? E reverberando, né? Pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo, através da tecnologia que nos permite isso, fazendo essas vibrações melhorarem de alguma forma, né? As vórtices negativas estão sempre em atenção, mas o bombardeio de luz é grande, né? Então, com isso, o resultado positivo ele é muito grande. E estamos caminhando cada vez mais. É uma questão de dedicação, de trabalho, né? E as coisas começam a trazer aí resultados, né? Para que todos possam estar colhendo aí os frutos necessários para as coisas se encaixarem, né? Isso é um melhor caminho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que infelizmente, né, ela vem crescendo já de anos para cá, a depressão. E se você observar, muito tempo lá atrás, essas coisas não existiam, né? Então, assim, um simples fato, uma ideia, o que acontece, né? A falta de objetivos na vida, de objetividade, né? Ela gera a depressão, ou a depressão é a falta de objetivos, né? As pessoas perdem a vontade, o contato, a ideia, né? E existe toda uma gama de negatividade para levar as pessoas a chegarem nisso. Chega, eu não quero mais, eu estou com o saco cheio, cansei, né? Só que tem uma coisa, né? Nós estamos encarnados por algum motivo, né? Então, procura pensar que o seu objetivo é um mundo melhor. Bom, mas e como é que eu faço isso? Bom, você faz isso querendo um mundo melhor. E aí, depois de você passar a querer, comece a agir de tal forma, né? A própria palavra depressão, né? E aí, pouco importa o que as pessoas pensam, não, mas no geral, dentro do que o conhecimento traz tudo isso, deprimir, depressão, pressionar duas vezes, né? Então é uma pressão profunda, né, para baixo, e é onde a pessoa não consegue se erguer. Por mais que ela busque força às vezes, mas às vezes até isso ela perde o ritmo da coisa, a ideia, né? E a coisa não funciona, né? Alguns anos atrás eu fiz uma peregrinação e fiz alguns trabalhos, né? Sobre depressão, tristeza, angústia, mágoa, ressentimentos. E assim, os resultados são muito positivos, né? Quando você muda o ângulo da coisa, ou você começa a colocar luz na sua vida, as coisas passam a mudar, né? As coisas elas não mudam, elas não caminham, porque existe uma força contrária externa, embora as pessoas creem nisso, não, tanto faz, né? Então a pessoa fala assim, mas isso aí é besteira, porque eu que determino minha vida. Sim, todo mundo coordena suas coisas, amém, né? Só que você consegue coordenar se você não entrar no movimento da mente coletiva. Se você pensar como todo mundo pensa, não tem como, você vai cair nessa arapuca aí, não vai ter jeito, né? A arapuca é montada, né? Essa armadilha é montada e as pessoas caem facinho, né?
Então, o que acontece, né? A mente coletiva, né? Ela despeja nas pessoas aquilo que querem direcionar para a massa, né? E às vezes até inconscientemente, como os vídeos, uma pessoa que ela quer dar uma opinião dela, quer falar alguma coisa, mas ela não tem ideia de que ela está contaminando outra pessoa, que ela está fazendo outra pessoa pensar como ela, e não existe isso, porque cada pessoa ela tem que pensar como ela pensa. Depois ela pode refletir sobre algumas coisas que ela pode alinhar o pensamento dela, né, com o que vem acontecendo, né? Então, nada mais justo, né, do que você começar a alinhar suas coisas, né, e o que eu ensino a vocês, né, e é claro que se vocês quiserem participar disso, né, dos livros que eu escrevi, tem um sobre o Ho Oponopono, que você tem ali vários caminhos, né. O Ho Oponopono ele está traduzido para o inglês e para o espanhol também, né. Então, assim, você consegue ali praticando o Ho Oponopono para você, por exemplo, a essa depressão, sinto muito, me perdoe, obrigado, mas... Então, quer dizer, uma hora isso vai ser diluído, vai ser dissolvido, vai ser colocado de lado, porque você vai bombardeando, né, com as palavras certas, e aquilo começa a mudar, né? Mesmo quando você faz o Ho Oponopono para você, né? E aí você tem, mesmo no Ho Oponopono lá, você tem lá a chama verde-limão, né? Existe o livro da chama verde-limão, que você também pode adquirir se você quiser. Só estou falando para vocês, né? E a chama verde-limão é uma grande ferramenta para muitas coisas, porque ela trabalha na verdade, né? Na cura espiritual e na justiça, aquilo que te é justo, né? Então, quando você pratica todos esses caminhos, né, você começa a elevar a frequência de uma tal forma que as coisas começam a trazer aí resultados que você fala, cara, como é que isso acontece? Né? Acontecendo, você não tem que estar preocupado como, você tem que fazer, né? E deixar que as coisas caminhem, né, de uma maneira natural. E aí você começa aí a receber todas essas questões e de uma forma ou de outra você consegue trazer o resultado para você, né? Ele chega até você, ele vem, né? E faz você vibrar de uma tal forma que aquilo se encaixe, né? E traga aí o resultado pertinente àquilo que você está buscando, almejando, trabalhando, né? E assim por diante, né? Tudo isso, né, são trabalhos aí elevadíssimos, embora são simples, né, para você poder estar destruindo, tirando da sua vida essa depressão, essa tristeza toda, né? Às vezes mesmo pessoas que estão próximas a você, né, que trazem tristeza, descarregam negatividade, né? Se puder não ficar perto, né, se afastar, mas você não tem jeito, tem que rezar para essa pessoa também, né? Mesmo que ela goste ou não, não é necessário saber, tem que fazer. Porque você começa a limpar ao redor, naturalmente a coisa começa a melhorar, como se fosse uma peneira, né? Você começa a peneirar a areia com uma peneira super aberta, grossa, né? Depois vai até chegar numa peneirinha bem fininha para tirar mesmo a essência daquilo que você quer, né? Até que chega uma hora que não tem mais o que passar pela peneira, já limpou tudo, né? Então, toda essa gama de negatividade vai afetando as pessoas, né? As pessoas às vezes procuram ajuda, que é natural, né? E às vezes essa ajuda dá resultado e às vezes não dá resultado, né? Então, não adianta falar assim, olha, você não pode se deprimir, mas hoje muitas pessoas acabam indo nesse caminho, né?
E não porque querem, né? E nem porque forçam isso, simplesmente acontece. A tristeza, ela bate de uma tal forma que ela vai absorvendo isso, né? Dentro desse caminho, nós temos uma coisa que as pessoas às vezes lutam muito para isso, né? Ou contra isso, que é uma coisa chamada solidão, né? E na alquimia, na metafísica, a solidão é vista como uma coisa muito boa, porque é a oportunidade de você ficar sozinho, sozinha com você mesmo. E aí você consegue se conhecer melhor, você consegue buscar um caminho, um resultado, né? E as coisas começam a vibrar de uma maneira diferente, porque você colocou uma atenção ali diferenciada, né? E as pessoas no geral têm um medo grande desse negócio, né? Ah, é porque eu sou sozinho, é porque eu sou sozinho. Ninguém é sozinho no mundo, não tem como, né? Deus sempre está em nós e com nós, né? Mas nem todo mundo compreende isso. E você tem que buscar transformar a solidão em solitude. Mas aí é a solidão. Eu estou falando porque às vezes a depressão ela vem desse caminho, né? Um dia a gente fala só sobre a solidão. Né? Então a depressão, o que você tem que fazer? Buscar um objetivo, né? Então, um mundo melhor. Se você, por exemplo, pegar um animalzinho para cuidar, trouxer um animal, adotar um animal na sua casa, você vai já arrumar bastante atividade e você vai ter que buscar dinheiro para comprar ração, para levar ao veterinário, para vacinar, para castrar, para cuidar. E começam, né? Então a pessoa fala, ah, mas dá gasto. Bom, se você pensar assim, né? Então você tem que pensar que quando você faz um movimento como esse, e quem tem bastante animal e resgata e ajuda a saber disso, o dinheiro aparece de algum jeito para você poder comprar ração, alguém doa. De alguma forma as coisas acontecem. Se você começa a trabalhar todo esse caminho, né, você começa a ver que isso aí vai tirando de você, né, essa tristeza, toda essa coisa que gera esse desconforto. Né? Então aí já a questão da companhia, né, do bichinho, quando você chega em casa, quando você sai, tudo isso, né, ao dormir. Então, todos esses cuidados, né, vão fazendo com que você vá mudando, vai tirando isso de você. Mudam os pensamentos, porque o pensamento fixo em problemas, em situações que estão acontecendo, é aquilo que eu falo para vocês, lembram? Todo mundo está onde o pensamento está. Então, se a pessoa se sente deprimida e pensa nisso, leva cada vez mais o pensamento neste caminho, mais ele está ali, né? Então, mais ela vai se afundar, né? Mais ela vai ter problemas, né? E as coisas vão acontecer de uma maneira bem estranhas, né? Então, é necessário que você consiga mudar isso de uma maneira natural, né? Esse é um caminho, né? O outro objetivo é um mundo melhor. Então, se você começar a rezar pelo mundo, fazer algum movimento, você começa a mudar as coisas, né? Então, assim, no nosso site nós temos lá, logo no princípio, né, um lugar onde você pode colocar um nome, pedindo uma oração, né? De repente, se for seu aniversário também, você pode colocar lá, olha, aqui é meu aniversário, quero uma oração para hoje, para ter um ano bacana e tal. Bom, enfim, porque teu ano começa sempre no seu aniversário, né? Então, vários encontros que são feitos, inclusive 2 vezes por mês, temos um encontro, né, um dia de oração, que nós rezamos pelo planeta, e aí fica aberto aí a transmissão, tudo isso, você aproveita um pouco disso para poder estar te ajudando a trabalhar, né? Uma outra forma também de você eliminar essa depressão, tirar as coisas da cabeça é assistir os vídeos, né? Tem quase 3.000 vídeos aí
YouTube, né? Você pode colocar numa playlist e ficar ouvindo, né? O Protocolo X tem bastante, né? Da rádio, né? Tem vários aí, várias playlists. Você pode, mesmo sobre o Ho Oponopono, sobre depressão, tem bastante coisa, né? E você vai ver que as coisas são dessa forma, né? Que você começa a colocar em ordem, né? Então, para você entrar no nosso canal, Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo, ponto. Você entra lá, né? E aí você vai ver, vai procurar a playlist e tal, e você pode colocar lá, né? Depressão, Ho Oponopono, né? Chama verde-limão, vai ter muita coisa. Então tudo isso vai te ajudar, né, a conhecer um pouco. Depois você pode adquirir o livro se você quiser, né? E você vai trazendo uma melhora muito grande. E olha que interessante isso. Toda a egrégora de conhecimento, né, como a metafísica, né, a alquimia, é uma egrégora, uma energia, é uma nuvem de conhecimento, como a nuvem, né, a nuvem da internet, a nuvem, não fica lá na nuvem, é isso aí, então tá lá. Então, quando você está buscando conhecimento debaixo de uma nuvem, essa nuvem começa a responder para você, começa a trabalhar em você, trazendo uma maneira de você enxergar as coisas mais claras, diferentes e tal. E isso começa a melhorar toda essa gama de situações, né, para que vocês possam estar vivendo um caminho melhorado, né, que as coisas possam, de uma maneira ou de outra, estarem aí acontecendo para fazer você realizar aquilo que é necessário, né? Então, quando nós fazemos esse tipo de movimento, estamos penetrando dentro do conhecimento. Isso está refletindo e fazendo com que as coisas mudem de uma maneira grandiosa, né? Então, e aí, naturalmente, essa energia ela se transforma, ela muda, porque você começa a ouvir palavras e coisas que fala, cara, esse negócio faz sentido e tal. E aí a própria tristeza, porque assim, a tristeza, a angústia, tudo é negativo, né? Quando eu começo a jogar fatores positivos, os negativos têm que sair. Não cabe duas coisas no mesmo lugar. Naturalmente, isso começa a se transformar, né? É claro que você buscar ajuda, ela é importante, né? Mas dentro disso, né, busque sua ajuda, seu caminho, se você quiser. Junto com isso, né, faça o que eu estou te falando. Entra nos vídeos, dá uma olhada. Futuramente você adquire um livro, procura colocar um objetivo na sua vida, né? Eu dei objetivos simples para vocês poderem fazer as coisas funcionar, porque assim, que mesmo um bichinho para você cuidar é uma responsabilidade, né? Quando você cria uma responsabilidade, o universo ele está responsável também por você, né? Então ele vai cuidar de você para que você fique bem, para que você possa estar bem e favorecer quem você está buscando favorecer, né? Então o universo ele vai trabalhando em cima daquilo que você oferece para ele, né? E naturalmente as coisas começam a trazer resultados dentro de um caminho que tudo passa a se conversar e fazer acontecer, né? Então, infelizmente, a depressão ela vem atrapalhando muita gente, né? Tirando pessoas de circulação. E aí essa tristeza, quanto mais pessoas vão entristecendo, mais a tristeza cresce, né? De uma maneira de energia. E ela vai tocando outras pessoas, porque o cara tá bem, daqui a pouco ele fica pé da vida com um negócio, ou entristece, tal, com uma notícia, alguma coisa, pronto, cai naquilo também. Aí é mais um. Aí o outro, e assim vai. Quando você começa a se erguer e sair disso, você consegue tirar outras pessoas disso, porque como a construção humana ela é igual, debaixo de uma egrégora de conhecimento, ele não consegue ajudar só uma pessoa. Quando você pratica uma energia X, né, focada naquilo, todos aqueles que estão focados também na mesma coisa começam a receber um alívio. Então a maravilha disso é isso. Quanto mais você procurar se melhorar, penetrar debaixo do conhecimento, mais muitas pessoas começam também a caminhar de uma forma diferente, né? Então quando você começa a agir dessa forma,
você traz aí todos os resultados pertinentes, né? Que vão gerar aquilo que de verdade é. Então, assim, eu vou recitar para vocês aqui a chama verde limão, né? Eu vou ler ela 3 vezes, tá? Que aí é uma maneira de você realmente tirar do caminho a negatividade. E se você tiver alguma coisa atrapalhando você, trazendo algum resultado não favorável, né? Procura acompanhar isso, né? Procura fazer com que isso traga para você aí, né, os resultados, e você vai começar a perceber. Depois você começa a praticar, você vai fazer os movimentos aí, e de alguma forma as coisas começam aí a trazer os resultados necessários, tá? Quero lembrar para vocês que o nosso canal de YouTube é Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo. Nosso site institutoalmadomundo.com.br. Dentro disso, né, nós temos uma plataforma de EADs, né, onde os cursos também estão lá para você poder estar disponibilizado, para você poder assistir, adquirir e fazer as aulas, começar a conhecer um pouco, já que vocês não, né, falar DVD é uma coisa ultrapassada, não sei o quê, mas o DVD é um registro, né, e hoje um aparelho de DVD não é uma coisa tão cara, né, mas você tem lá, né, o EAD para poder assistir todas as aulas que você se sentir confortável, quiser. E se quiser alguma opinião, alguma coisa, é só perguntar na escola, né? Perguntar para mandar uma mensagem, um e-mail, né? Para começar a se conectar com isso e trazer aí os resultados que são necessários para vocês, né? Esse nosso programa, ele vai de segunda a sexta, né? São todos os dias da semana, menos sábado e domingo, das 7 às 7h50, né? Onde você tem aí sempre essa, vamos colocar assim, né? Um favorecimento, uma ideia de começar a alinhar melhor a sua vida, colocar as coisas em ordem, né? E trazer aí os resultados necessários aí para a sua vida, né? E de uma forma ou de outra as coisas começam a acontecer e fazer com que tudo isso chegue até você. Então, vamos lá? Vamos concentrar? Manifesto da chama verde limão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que se insinua nas coisas. E aí, pense nas suas coisas, nas pessoas que estão envolvidas, ou seja, você mesmo. E nas situações que tem que ser solucionada, hoje estamos colocando a atenção da depressão, que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão aos brilhos do sol, chama verde limão aos brilhos do sol, chama verde limão aos brilhos do sol. Corre docilmente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a nossa toda da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ao poderoso chama verde limão, mostra o resto das coisas. Ayam, 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 nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós te pedimos ensinar nessa situação, separar em tudo por dentro, aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz reventar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação, eu peço e comando que essa pena se dê com rapidez, do pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a tua esconde da coisa e coloca-a no Ayam, 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 e eu te agradeço o apelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderoso chama verde limão, nós agradecemos apelos que não esqueceremos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Então, esse é um movimento. Lemos uma vez, vou ler agora a segunda vez, para fortalecer, fazendo uma trindade, né? A representação
né, do poder, do amor, da sabedoria, do Pai, Filho e Espírito Santo, toda a construção disso, né? Eu sou I Am, a chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou I Am, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviar-me aonde deveis, eu cumprirei esta missão. Eu sou I Am, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a ossatura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. I Am, nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, a poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te insinuares nesta situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida esta situação. I am, eu sou I Am, a lei da visão justa dessa situação, e eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre nessa situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a ossatura da coisa escondida nu e coloca à disposição. I am, eu te agradeço o apelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós os agradecemos apelos que não esqueceremos em pregar. I am. Eu sou I Am, a chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis, que as destroem no meio do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou I Am, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviar-me onde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou I Am, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha-te, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a ossatura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra-nos o reverso das coisas. I am. Nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos, te ensinar nessa situação, espalhar de torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida esta situação. I am, eu sou I Am, a lei da visão justa dessa situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, velando pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, qual é a situação? E aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a ossatura escondida da coisa e coloca a no. I am, e eu te agradeço o apelo a que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós os agradecemos apelos que não nos esqueceremos de empregar. I am. Tá aí, feito 3 vezes, né? Você vê que gastamos o que aí, né? 9 minutos, né? Agora, se eu ler rápido, a gente faz em 4, 5, né? Vai pegando a manha, pegando o jeito, vai fazendo, né? Tudo que acontece neste mundo, existe uma ferramenta para aquilo, né? E existem ferramentas que basicamente você pode usar para tudo. Esta é uma delas, né? Então, todo esse caminho, essa ideia é tirar as pessoas da depressão, da tristeza profunda mesmo. Estão ali presas a uma coisa muito pesada, né? Muito densa, né? E que
atrapalha todo o caminhar, né? Tudo aquilo que vem acontecendo de alguma forma na vida, né? E às vezes a depressão ela aparece e ninguém sabe direito por que aquilo aconteceu, alguma coisa assim, né? Pode ser kármico, pode ser uma energia externa, pode ser ambiente coletivo, como eu falei para você, 90% do que acontece, né, para vocês, né? 90% do que acontece vem de uma forma coletiva, né? Então existe uma contaminação, né, que ela vai se espalhando e pode chegar até uma pessoa que você fala, poxa, mas, né? Então isso acaba mexendo, desestruturando, às vezes famílias, né? Porque a tristeza se espalha e todo mundo fica naquelas, porque tendo uma. Vocês sabem disso, né? Tendo alguém dentro de casa triste, preocupado, não está bem, o restante vai meio que no embalo, né? Dificilmente consegue desconectar disso, né? E quando alguém está bem, é claro, busca contagiar com aquilo e também melhora, levanta a coisa. Então, quanto mais pessoas vão se afundando na depressão, mais pessoas vão se afundando. É uma coisa que o humano faz ir para o mesmo lado que ele está indo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para poder se erguer, poder melhorar e melhorar os movimentos, né, para que todos possam ter resultados aí satisfatórios, né, e sair fora desse grande buraco aí, né, que não leva ninguém a nada, né, pelo contrário, né, e ir para um caminho totalmente mais elevado, né. Então, vamos lá. O grande objetivo mesmo, né, deste programa, de todo este caminho, né, é estar favorecendo aí, né, o aprendiz, né, a caminhar, né, o ouvinte, né, a andar cada vez mais dentro de uma sintonia, de uma construção mais elevada, para que ele possa colher resultados também mais elevados, né, de uma forma ou de outra as coisas consigam trazer para cada um, né, alguma coisa que favoreça a todos, né, mudando uma perspectiva que às vezes não é tão boa assim. E você consegue traçar um outro caminho, né? Então, um dia desses eu escrevi o seguinte no grupo de aprendizes, né, eu coloquei assim, né, que dentro do mundo que a gente vem vivendo hoje, né, eu digo sempre, o nosso destino ele está traçado, pum, tum, pum, tum, pum, tum, pum, traçado, traços, né? Ele não está escrito, né? Porque você escreve nele todos os dias, né? Você vai construindo um caminho para melhorar lá na frente e tal. E você tem que passar por alguma cacetada lá na frente. Você não passa porque você está construindo cada vez um movimento melhor. E existe aí os caminhos divinos, né? São coisas que às vezes o próprio destino está lá marcado para com que idade aconteça isso, depois acontecer aquilo, que podem ser coisas muito boas ou muito não boas, né? Então, quando eu vou trabalhando hoje, né, eu posso me livrar de alguma coisa lá na frente, né? Mas é interessante isso, né, que existem pessoas que aparecem na vida ou que estão por aí, né, que querem apagar o que você escreveu, né? Eles querem ditar um destino diferente para você, traçar alguma coisa, e assim, porque é a maldade, né? Então a pessoa projeta o mal mesmo para poder estar tirando a pessoa do foco do bem, ou o foco de um caminho melhor, né? Isso é triste, né? Porque
quando você começa a buscar a melhora, essa melhora ela só cresce. Porque se você faz algum movimento, por exemplo, fizemos um movimento hoje, né? Se você persistir nisso, né? Se fez um movimento, você conseguiu criar um ângulo diferente das coisas, né? E depois você persiste nisso, naturalmente você cria um outro caminho e sai fora disso, né? Sai fora. Né? Esse caminho é um caminho que não está legal, né? Tá te levando para deprimir, enfim, para alguma coisa mais, né, pesada. Você se eleva, sai fora e a vida vai mudando, porque cada vez mais todo dia abre. Então todo dia abre um pouquinho e isso vai melhorando, né, até que você consegue chegar num ponto que tudo funciona muito melhor, né? Que tudo acaba trazendo aí resultados muito mais elevados, né? E de uma forma ou de outra o resultado chega, não tem como não, né? Tem uma coisa que o alquimista Nicolas Flamel diz, que é assim, né? Lavando-se todos os dias na mesma fonte, farás ouro, né? Então, quando você começa a persistir nas coisas todos os dias, né? Não é fazer a mesma coisa, é fazer aquilo, né? A coisa muda. Como a pessoa, às vezes, ela pode todo dia cozinhar seu arroz e feijão, mas todo dia ela faz ali fresquinho, ela vai caprichando, ela pode melhorar o tempero, mudar alguma coisa. Então, não é a mesma coisa, né? Ela faz todos os dias aquilo que deve ser feito, da melhor maneira possível, né? Então, está se lavando todos os dias ali, né? Na mesma fonte, né? O que eu falo do conhecimento, né? E eu transformo aquilo em ouro para mim, porque é o meu ouro que me ajuda, me favorece, porque é onde eu toco vira ouro, né? Estou fabricando o meu ouro. Então as coisas começam a mudar, porque eu estou buscando isso, né? A pessoa quando ela está negativa, o que ela está fabricando? Chumbo, né? Está se afundando, né? Tá indo para um caminho diferente, né? Então temos que nos elevar e crescer, trazer resultados que são imensamente importantes para todos nós, né? Eu quero deixar para vocês aqui o nosso WhatsApp, né? Se quiserem mandar uma mensagem, fazer alguma pergunta, alguma coisa, está aqui à disposição. Prefixo 11 94917 7661 94917 7661, tá? Lembrando dos cursos em EAD, você tem muito material lá se você quiser estudar, muita coisa, né? O canal do YouTube é Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo. Nosso site institutoalmadomundo.com.br. Quero também lembrar, né, que hoje, né, que é dia 14, às 8h30 da noite, temos uma aula sobre anjos, que é online, 8h30 da noite, você pode se inscrever e pode estar participando, né, tendo aí um grande conhecimento pela frente, né. E dia 16 temos um cerimonial da Quinta Lua, também online, e dia 17 o Chamado da Noite, que é um curso maravilhoso, também online. Então você vai devagarinho, vai caminhando aí, estudando se quiser, tá aí só um convite, né? E se você está gostando do programa, está sentindo que é necessário a gente poder seguir essa linha para poder favorecer as pessoas de alguma forma, trazer um caminho melhor, né? Vamos falar aquela coisa, energia positiva, não sei o que, não, é trazer uma coisa melhor mesmo, né? Trazer luz para a vida das pessoas, para que elas possam enxergar uma coisa diferente, né? E viver de uma maneira um pouco mais elevada e trazer os resultados para ela, né? Então você pode ser nosso apoiador se você quiser, né? Nos apoiar a manter o programa no ar, fazer as coisas funcionarem, caminhar desse jeito, né? Nós estamos aí hoje, o primeiro bloco de programas aí, alguns aprendizes aí ajudaram a acontecer isso, né?
temos aí um caminho grande pela frente, com a graça de Deus, creio eu, e é necessário, né, o apoio para a gente poder estar caminhando aí, tá? Eu vou deixar aqui uma chave Pix, se tiverem algum interesse, né? Instituto, tudo junto, alma do mundo, @gmail.com. Instituto alma do mundo, @gmail.com, tá? Eu deixo aqui meu agradecimento, porque assim, o prazer de poder fazer isso, de poder estar levando esse conhecimento adiante, não tem preço, não adianta, é uma coisa, né? Só que tudo nesse mundo existe custo, né? Como a rádio, tudo, né? Nós fomos muito bem recebidos pela rádio, assim, estamos numa sintonia plena, né? A alegria é tomar conta, porque está trazendo grandes resultados para todos. Então, se você está gostando também, se você pode estar aí, fazer parte desse movimento aí de apoio, é um grande prazer. Estamos juntos para poder fazer desse mundo um mundo diferenciado, né? Melhor. Vamos aproveitar para fazer aqui um apelo. Quem tiver tranquilo, quem tiver no carro não, né? Mas quem tiver tranquilo, tiver ouvindo e puder, colocar uma das mãos no seu plexo, né? Aqui, onde fica bem aqui um pouco mais acima do estômago, né? Para poder sentir a energia, onde sente, né? Se às vezes tá uma notícia não tão legal, pumba, né? Sente o baque aqui, né? Então vamos lá. Paz, paz, paz. Desce em mim e retira todos os tormentos que me assaltam. Retira todos os problemas que me espreitam. Retira tudo o que é negativo em mim. Paz, paz, paz. Desce em mim e toma meus problemas em teus turbilhões. Carrega-os instantaneamente e leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma. Conduz-me à paz, conduz-me à serenidade e dá-me o que é necessário para que este turbilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Ó sim, dá-me a paz, que impede esses problemas de se manifestarem, que impede esses problemas de me atormentar e inquietar. Que esses turbilhões voltem para lá de onde vieram, que essa força me torne forte, que essa força, ao contrário, me abra os olhos, me dê a paz, a confiança e a calma. Que minha presença pouse sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Então assim a gente vai caminhando, né, de passo em passo, trazendo um caminho melhor, e lembre-se daquilo do futuro traçado, né? Está traçado. Cada vez que você realiza um caminho hoje melhor, amanhã é melhor. Aí amanhã é hoje. Você caminha melhor. Depois de amanhã, melhor. Então, assim, as coisas só vão caminhando para uma direção diferente, mais elevada, né? E independente se você consegue compreender ou não. O importante é viver dentro de uma linha que tudo passa a se movimentar na sua direção, trazendo os resultados necessários para todos, né? Quando você pensa, né, sempre em tudo que você for fazer e que aquilo pode favorecer o maior número de pessoas, você tem um resultado diferente, né? As pessoas que pensam só em si, né, aí vão partir para um lado do egoísmo, né? O resultado ele não existe, porque a pessoa coloca toda a atenção nela e tal, e o universo não funciona assim. Então eu tenho que fazer muitas pessoas caminharem naturalmente. Se existe uma lei de retorno, aquilo que te retornar para você é uma coisa muito grande, né? Independente se eu estou buscando isso ou não, né?
De repente a pessoa fala, mas eu assim, não estou preocupado fazer o bem para receber, eu quero ajudar as pessoas, fazer a coisa funcionar, é isso. O retorno ele é natural, por isso aquele que faz o mal para você, meu, desencana, dá as costas, esquece isso, porque ele mesmo fez o mal para ele, porque esse mal volta no mínimo 3 vezes, no mínimo, né? Se você é uma pessoa que começa a ter um conhecimento, buscar um caminho diferente, essa pessoa, se alguém te prejudicar, ele pode receber aquilo 10 vezes. É uma coisa. O universo ele é justo, entendam isso. E o conhecimento ele se autoprotege. Então ele vai estar sempre trabalhando de uma forma que ele vai estar favorecendo aquele que está na luz, que ele está buscando, né? Ajudar a favorecer e assim por diante. Mesmo uma pessoa que às vezes ela não é uma pessoa tão simpática, tal, mas ela está sempre ajudando do jeito dela, né? Ela está funcionando bem, tá isso, né? Quando você favorece as pessoas, de alguma forma, o universo também ele responde para você, ele traz o retorno aí, tá bom, gente? É isso, né? Falei sobre os EADs, né? Falei sobre essa nossa chave Pix, se você quiser ser um apoiador do nosso programa, né? O YouTube está aí, tudo bonitinho, nosso site, e procurem colocar a atenção nas coisas e fazer com que as coisas caminhem de uma maneira mais elevada, né? Esse nosso programa, logo na sequência, ele está disponível no canal do YouTube. Assistam lá, né? Para poder estarem juntos com nós, né? No Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Esse é o YouTube. Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Lindo dia a todos. Aguardo vocês nas aulas, se quiserem. É um grande prazer. Aí vocês vão compreender um pouquinho mais do que eu falo. Estaremos caminhando numa direção muito elevada. Muito obrigado, um excelente dia. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.